Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Demonstrações Matemáticas. Eu sou o professor Newton e o tema da aula de hoje é função polinomial do primeiro grau. Pessoal, nós já tratamos aqui no canal como você pode encontrar a lei de formação de uma função, dados dois pontos, ou dado um elemento do domínio e outro do contradomínio, e também a partir da análise de um gráfico. Hoje nós vamos falar sobre uma definição formal, vamos dar uma definição formal, vamos falar de alguns elementos que compõem uma função polinomial do primeiro grau, vamos falar sobre a montagem de um gráfico, ok? E de alguns elementos ali importantes do gráfico, de alguns tipos de função do primeiro grau, ok? Muito bem. A definição formal de função polinomial do primeiro grau é a seguinte: nós chamamos de função polinomial do primeiro grau uma função f dos reais aplicado nos reais, que associa cada número real x ao número real y igual a x mais b, com a diferente de zero. Já já nós vamos explicar o porquê disso. Formando assim o par ordenado xy, tá bom? Então, na verdade, função é quando você associa elementos de conjuntos. Tá? Você tem um determinado conjunto, tá? E um outro conjunto, e agora você vai associar elementos desse conjunto com o outro conjunto que você tem. Tudo bem? De forma bem simples seria isso, tá? Função é isso, é você associar elementos de um determinado conjunto com elementos de um outro determinado conjunto, ok? E isso tem uma aplicação muito grande na matemática, na física, na biologia, na química, enfim. Função é super importante, principalmente para quem está estudando aí para concurso público, para quem está no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, no nono ano, tá ok, galera? Então, a gente pode expressar isso, né, de forma matemática, conforme está aqui nessa caixa. Olha só, função polinomial do primeiro grau, tá? F dos reais aplicado nos reais, sendo f de x igual a x mais b, ou essa outra maneira aqui de escrever, pessoal, y igual a x mais b. Qual é a diferença de uma para outra, professor? É que aqui nós estamos colocando f de x, ou em função do x, você vai ter um número tal. E aqui é o que nós falamos, né? Nós vamos ter um par ordenado xy, ou seja, o y vai depender, ele está dependendo de quem vai ser o seu x, tá ok? Dependendo do x que você aplicar aqui para a e b reais, tá ok? Sendo que a tem que ser diferente de zero, vai existir só um caso em que a vai ser igual a zero, a gente vai explicar daqui a pouco. Então, você vai ter exatamente essa definição matemática aqui, com a e b pertencente aos reais e a diferente de zero. Tá ok, galera? Na maioria das literaturas, na maioria dos livros, os autores colocam dessa forma. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Na verdade, 5. Ah, professor, tanto exemplo assim. Mas olha só o porquê desses exemplos. Então, aqui, ó, o exemplo 1. Y é igual a 2x mais 1, ou, se você quiser escrever, f de x é igual a 2x mais 1. O que nós já percebemos de cara na escrita dessa função? Primeiro que ela é uma função crescente. Professor, isso, olha só, existe função crescente, decrescente e constante. Função crescente, o a vai ser maior que zero. Aonde está o a? Pessoal, quem está ligado a x é o a. O b é o termo independente aqui da função, ok? Então, quem é o a aqui nessa função? É o 2, porque ele está ligado a x. E o b é 1, ele não está ligado a x nenhum, tá ok? E ela é do primeiro grau justamente porque este x aqui está elevado a 1. Só que a gente não precisa, é claro, né, pessoal? Não precisa colocar umzinho aqui, né? O expoente 1 é
não se faz necessário indicá-lo. O coeficiente angular, daqui a pouco nós vamos tratar um pouquinho mais sobre isso, coeficiente angular e coeficiente linear, mas eu já estou colocando para vocês entenderem quando ele é crescente, quando é decrescente, o que é coeficiente angular, o que é coeficiente linear. Coeficiente angular, galera, é o 2, é o A. E o linear é o B. Então, aqui, ó, o coeficiente angular é o 2 e o linear é 1, tá? Mais abaixo, a gente vai ver a importância de enxergar esses caras, de saber quem eles são, para que antes de você montar o gráfico, você já tenha uma ideia de como vai ficar o seu gráfico. Olhou para a função, olhou para a lei de formação, você já é capaz de saber se a função é crescente, aonde o gráfico vai cortar o eixo das ordenadas, como vai ser a inclinação da reta. Então, tudo isso só de olhar você já vai ter essa noção de como vai ficar o seu gráfico. O exemplo 2, y é igual a menos x mais 5, ou f de x é igual a menos x mais 5. É uma função decrescente. Ué, professor, por quê? Porque neste caso aqui, quando era crescente, o a, que é o coeficiente, né, angular, ele está ligado a x, ele era maior que zero. Aqui é menor que zero. Quem é ele? É o menos 1. Só não precisa colocar o menos 1 ali, né, pessoal? Não há necessidade de colocar o menos 1. Basta colocar x aqui, ó, negativo, tá bom? A gente sabe que tem um 1 aqui, ó. Tem um menos 1 aqui, na verdade. Perdão. Tá bom? E o coeficiente linear é 5. Tá ok? Então, o gráfico dessa função, a inclinação dele seria diferente dessa aqui, que seria crescente. Ok? A inclinação dele estaria para a direita. E o outro, no caso da decrescente, a inclinação do gráfico estaria para a esquerda. O terceiro exemplo, y é igual a 3x. Ué, professor, não está faltando nada não? Ou f de x é igual a 3x? Sim, está faltando. Está faltando quem ali? O b. É uma função crescente, porque o a é positivo, é maior que zero. 3 é maior que zero. Beleza. O coeficiente angular é 3 e o linear não tem. Tá? Ah, quer dizer que pode não ter o b, professor? Sim, pode não ter o b. Então, você vai ter uma função, tá? Onde você tem só o a, o ax, tá bom? Então, nesse caso aqui é 3x, é uma função crescente, o a maior que zero, o coeficiente angular é 3 e o linear é 0, tá ok? Mais abaixo nós vamos ver como se chama esse tipo de função. Vou descer aqui um pouquinho a tela. Outro exemplo aqui, o número 4, menos 4x ou f de x igual a menos 4x. Beleza, também é decrescente, tá? Nesse caso aqui era crescente, nesse caso aqui é decrescente. Por quê? Menos 4, né? O a é menor que zero. Então é negativo. O coeficiente angular menos 4 e o linear 0. E essa daqui, y é igual a 2. Ué, professor, cadê o x? Galera, existe esse tipo de função. A gente viu na definição que a tem que ser diferente de zero. Essa é a definição para que a função do primeiro grau seja completa, tá ok? Ela seja uma função afim, já já a gente vai falar sobre isso. Mas existe casos em que o a vai ser igual a zero, e aí ela é chamada de função constante, tá ok? Então, nós temos 3 observações aqui. Observação 1. A função do primeiro grau, quando completinha, quando tendo o a e o b, e o a diferente de zero, ela é também chamada de função afim. Ah, mas eu já ouvi isso, professor, afim. O que significa afim? Significa semelhante. Semelhante ao quê? Semelhante à forma geral dela, pessoal. Esta forma aqui, ó. Então, ela é igual, ela está completinha, ela tem tanto o a quanto o b. Por isso ela é chamada de função afim. E se o b for igual a zero, nos casos aí, os exemplos 3 e 4, a função é dita linear, tá bom? Ou seja, o que significa linear? Linear lembra linha, não é isso? Ou seja, é um traço, uma linha contínua, que neste caso vai passar na origem do sistema. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso.
Se A igual a zero, que é o exemplo 5, a função é constante. O gráfico será uma reta paralela ao eixo das abscissas, ou seja, ao eixo x, tá ok? Então, não vai ter o coeficiente angular, não vai ter inclinação da reta. Ela vai ser uma reta paralela ao eixo x, ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre representação gráfica de uma função? Bom, a função do primeiro grau sempre vai ser uma reta, tá ok? Então, para a gente traçar uma reta, pessoal, o que é necessário? Basta 2 pontos. Você tem um determinado ponto, tá, no plano. Se você tiver um outro ponto, não importa onde ele esteja, você consegue fazer o quê? Traçar uma reta, ok? Então, basta 2 pontos, beleza, você consegue montar o gráfico de uma função. Então, tá aqui, ó, o exemplo 1 é traçar o gráfico da função 4x menos 1. Está aqui, 4x, ou f de x, aqui está y igual a 4x menos 1, e aqui f de x igual a 4x menos 1. É a mesma coisa, maneiras diferentes de escrever, ok? Então, vamos lá. Já que a gente pode usar só 2 pontos, para x igual a 0, nós vamos ter o quê? Y é igual a 4 vezes 0, no lugar do x eu coloquei um 0, menos 1. Galera, 4 vezes 0 é 0, menos 1, y é igual a menos 1. E se o x for 1, professor? 4 vezes 1 é 4, menos 1, 3. Então, encontramos, quando x igual a 0, y menos 1. Quando x igual a 1, y igual a 3. Valores arbitrários, tá? Você poderia escolher qualquer outro valor. É claro que a gente escolhe valores bem pequenos para que o gráfico ele fique bem próximo ali da origem do sistema, tá, pessoal? Só que depois a gente vai falar em outras aulas como montar o gráfico a partir das raízes de uma função, ok? Nessa aula a gente está colocando valores arbitrários, valores bem pequenos. Então, suponhamos que eu inventei esse x aqui, esse x igual a 0, esse x igual a 1. Professor, poderia ser outro número? Poderia, só que seu gráfico ele pode começar a ficar mais distante da origem, tá ok? Então, tá aqui, quando x é 0, y1. Quando x é 1, y3. Para ordenado é montado dessa maneira, e aí a gente coloca lá no gráfico, né, galera? Tá aqui, ó. Então, quando x é igual a 0, o que a gente tem? Y é menos 1, tá ok? O y é menos 1. Ou seja, o gráfico, que é a reta, não confundir sistema cartesiano, tá? Esse sistema aqui, ó, cartesiano, tá? XY com o gráfico. Esse aqui é o gráfico, tá? O gráfico, que é a reta, corta o eixo das ordenadas y no ponto menos 1, que é o coeficiente linear, que é o b. Ah, então peraí, professor. Antes de montar o gráfico, só de olhar para o coeficiente linear, eu já sei aonde a reta vai cortar o gráfico? Sim, no eixo y, tá bom? Então, aqui, ó, só de olhar para aqui, ó, menos 1, certo? Eu já sabia que ele ia cortar aqui. Sabia que seria crescente, ou seja, a inclinação da reta seria essa daqui, para a direita. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o ângulo, chamado de coeficiente angular, tá bom? A função é crescente, pois o coeficiente angular é maior que 0, ou seja, é maior que 0, e é uma função afim. Por que afim, professor? Completinha, pessoal. É uma função completa, tá bom? O eixo x é chamado de eixo das abscissas e y das ordenadas. Eu creio que vocês já tenham ouvido falar nisso, tá ok? Então, eixo das abscissas é o eixo x. É esse cara que manda, ele manda muito na função. E esse aqui é o eixo das ordenadas, ou seja, ele é totalmente dependente dos valores que você atribuir a x, ok? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Vou descer um pouquinho aqui. Eu já falei sobre isso aqui, né? Os valores atribuídos a x são arbitrários, tá bom? A gente coloca valores inteiros para facilitar nos cálculos. Porque eu poderia colocar aqui, ó, meio, 1/4, menos 1/3. Poderia, sem problema nenhum, tá ok?
Beleza. Exemplo 2. Traçado o gráfico da função y igual a 2x. O que está faltando aqui, galera? Está faltando o b. Está faltando o coeficiente linear. Só tem coeficiente angular. Ou seja, você pode escrever ela assim ou assim. Vamos usar de novo o 0 e o 1. Vamos usar de novo o 0 e 1. Valores bem pequenos ali. Tá bom? Quando x é igual a 0, 2 vezes 0, y vai ser 0. Quando x é igual a 1, 2 vezes 1 é 2. Então está aqui, ó. 0, 0. 1, 2, tá? O ponto ou par ordenado 0, 0 e o ponto 1, 2. Galera, olha o que aconteceu aqui, ó. Cortou exatamente, o gráfico está cortando exatamente na origem do sistema. A origem do sistema é o ponto 0, 0, tá bom? Então, quando isso acontece, tá? A gente diz que é uma função linear, tá bom? Não é mais uma função afim. A função afim ela é completinha. Tem o a, ax mais b, tá legal? Agora, quando ela é linear, a gente sabe que ela vai cortar ali no meio, tá? Vai cortar na origem do sistema, tá ok? Por quê? Porque não existe coeficiente linear, ou seja, b é igual a 0, pessoal, tá ok? E o coeficiente angular aqui, nesse caso, o coeficiente angular, nesse caso aqui, é o 2, tá? Então, ó, mais uma vez, ó, a reta aqui, ó, tá inclinada, tá com a inclinação, tá com um ângulo aqui, ó, para a direita, ok? Possivelmente esse gesto que eu fiz aqui aí no vídeo de vocês vai sair invertido, né? Mas a inclinação é para a direita, ok? Muito bem. Vamos aqui, então, algumas considerações aqui no exemplo número 3. Ah, beleza, aqui, ó, menos 3. Então, só de olhar para a função, para o coeficiente angular, tá bom? E para o linear 2, já sei que vai ter que cortar no 2 positivo, tá ok? Então, ó, só de olhar para aqui, a gente já tem uma noção, né, de como vai ficar o gráfico quando a gente montar. Então, beleza, posso escrever desta forma ou desta forma. Valores arbitrários de novo, 0 e 1. Tranquilo? Professor, posso usar isso para sempre? Pode usar para sempre o 0 e o 1 como valores arbitrários. No entanto, isso aqui é só uma primeira aula. Numa outra aula a gente vai falar sobre as raízes. E aí sim, a partir da raiz de uma função, a do zero da função, a gente também tem como montar o gráfico. Tá legal? Mas se você tiver aqui a lei de formação e você pegar e aplicar 0 e 1, acabou. Você monta o seu gráfico aí tranquilo. Vai dar certo para todas, ok? Então, aplicando 0, menos 3 vezes 0 é 0. 0 adicionado a 2 dá 2. Se eu aplicar o 1, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 adicionado a 2 dá menos 1. Se liga nisso aí, tá, galera? Olha a maldade aqui. A gente sempre fala sobre isso. Cuidado com a adição, tá? 3 é maior em módulo, ok? Então, o sinal dele vai para a resposta. Beleza? Então, tá aqui. Montamos uma tabelinha para ordenado 0, 2, 1 e menos 1. Vamos lá para o gráfico, então. Como é que a gente vai montar? Então, o primeiro ponto é 0, 2. 0 para x. O 0 está aqui. É para marcar aqui, professor? Não, claro que não, né, galera? Para marcar lá em cima. Até porque antes de montar o gráfico, nós já tínhamos visto que, ó, você já pode marcar, tá? Você já pode marcar no eixo y, tá? O eixo das ordenadas, quando a função for afim, tá? Ou seja, ela for completa, que você tiver o coeficiente linear b, tá ok? Você já pode ir lá direto e marcar 2. Acabou. Já sabe que seu gráfico vai cortar ali. Outra coisa, já vi que a inclinação dele vai ser para a esquerda. Ótimo. Então, na verdade, você só precisava de um ponto, né? Porque um já vem prontinho para você, ó. Esse carinha aqui, ó, vem prontinho para você. Só você marcar ali, descobre o outro, acabou, tá ok? Ou seja, era só colocar o 1, aplicar o 1, você encontrar o menos 1. O 1 para x, o menos 1 está aqui, não é isso? Então, aqui está o ponto onde eles vão se encontrar. Daí, então, você pode traçar
a sua reta, tá ok? Então, a função ela é decrescente. Por quê, pessoal? Porque o A é menor que zero. Está lá, ó, menos 3. A reta vai cortar o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y no ponto 2. Por quê, pessoal? Porque o coeficiente linear B é 2. Aqui, ó. Ok? Então, você enxergar isso na hora de montar vai facilitar muito. Você monta o gráfico muito rápido, sabendo dessas informações. Tá ok? E tá aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, que foi formado, foi por causa do coeficiente angular A, que neste caso aqui é menos 3. Quando vocês estiverem no terceiro ano, que vocês estiverem estudando geometria analítica, vocês vão ver uma outra maneira de expressar a função, tá? A lei de formação de uma função a partir do coeficiente angular, para você montar aí a lei de formação, tá bom? Mas por enquanto no primeiro ano é esse basicão, nono ano, tranquilinho, bem fácil, ok? Muito bem. Vamos falar aqui agora da constante, bem rapidinho. A função constante, pessoal, é onde o A vai ser igual a zero. Então, você só vai ter y igual a b, onde b é um número real. Um número real qualquer. Tá legal? Então, olha aqui, ó, os exemplos. Y igual a 2, já falamos dele lá em cima, né? Foi o exemplo número 5. Ou y igual a menos 3, não importa. Tá? Observe que o A, nos dois casos, é igual a zero. E o gráfico, professor? Então, essa função pode ser escrita assim, olha. Suponhamos que você quisesse escrever essa função usando um A igual a zero. Você poderia escrever assim, ó, 0 vezes o x, porque não é o A que multiplica o x, mais 2, que é esse 2 aqui. E no outro caso seria o menos 3, é óbvio, né? Então, o que vai acontecer? Para qualquer valor de x, qualquer valor real de x, o correspondente de y será sempre 2. Por quê, professor? Cara, qualquer coisa que você multiplicar por zero vai dar zero. Não é isso? Então, sempre o seu resultado vai ser 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Não importa. Olha aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, x menos 1, o y vai dar 2. Se eu colocar 0, o y vai dar 2. Se eu colocar 1, o y vai dar 2. Se eu colocar 2, também. Nesse caso aqui, a gente usou alguns exemplos a mais para você entender, tá bom? E os cálculos estão aqui, né, galera? Tá muito fácil, né? Multiplicou por 0 aqui, ó, zerou, então ficou só essa coluna aqui, né? Então tá aqui, ó, y igual a 2. E o gráfico, vou descer um pouquinho aqui para vocês enxergarem, tá? O gráfico tá aqui, ó, a tabela, os pares ordenados, e olha aqui o gráfico, tá? O gráfico é paralelo ao eixo das abscissas, ou seja, ao eixo x. Ou seja, na função constante não há coeficiente angular, tá bom? Não tem coeficiente angular. Então, observe, para qualquer número real x, vai rebater aonde? Lá em cima? No 2, ó. O menos 1 deu 2, o 0 deu 2, o 1 deu 2, o 2 deu 2. Isso vai assim o tempo inteiro. Ok, galera? Muito bem, então essas eram as considerações aí relacionadas à função polinomial do primeiro grau. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve lá no nosso canal e ative o sininho de notificações. Tá ok? Um forte abraço para vocês e até a próxima aula.